Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu, Jéssica e a Maria Luísa iremos fazer uma conversa a respeito do texto Apesar de Dependente Universal, de Silviano Santiago. Esse texto ele foi proposto pelo professor Ivanildo e nós fazemos o curso de Letras e estamos no segundo semestre da UFMS CPCX. Exatamente. Como já dito pela Jéssica, nós faremos uma conversa, sobre esse tema que trabalha a literatura. Ele vai falar sobre algumas obras e também vai fazer uma comparação entre essas obras. E é muito interessante que ele vai trazendo do passado, buscando no passado sempre para o futuro. Algumas das minhas anotações falavam sobre essa observação, do atual, sempre buscar no passado, sempre relembrar o passado e trazer desse passado algo novo, algo que seja seu, do original, algo que possa trabalhar o seu contexto, aquilo que ele deseja expandir, repassar para a sociedade como um todo e observando nessa inspiração, trazendo essa originalidade e trabalhando as grandes obras, pequenas obras, mas principalmente buscando naquelas obras mais relevantes, as consideradas muitas vezes clássicos, pelos críticos, essa busca por trazer um diferente, mas algo sempre melhorado. Sim. Nos primeiros 3 tópicos do texto, o Silviano Santiago ele começa com uma introdução histórica e cultural para que ele chegue no ápice do texto, que é a terceira parte. E ele inclusive fala na primeira frase da parte 3. O desvio para se chegar ao cerne do nosso objetivo está sendo longo. Desejamos que não seja impertinente. Então, ele faz todo um contexto para que o leitor ele se localize e possa entender as reflexões que virão a seguir. E uma coisa muito interessante que o Silviano Santiago traz, que a Malu retomou bem, é a questão da literatura comparada. Essa literatura comparada, ela é basicamente o ato simples que nós costumamos utilizar de comparar coisas, situações, pessoas. E essas obras comparadas, elas sempre têm algo em comum, por mais que sejam diferentes. Elas costumam ter uma mesma fonte, e a partir disso elas surgem sendo novas inspirações, se tornando novas fontes para as próximas obras que virão. E elas também trazem algo muito particular, que é a necessidade de superar o que fez com que elas fossem inspiradas. Então, as obras vindas da fonte, elas costumam superar a fonte para que tenham um sentido maior. Essa muitas vezes é a crítica, dessas grandes obras buscarem depois fazerem obras melhores, é o que se busca sempre, sempre obras melhoradas, retomadas com características próprias, mas superando aquele negócio, o aprendiz superando o mestre, sempre, Nós vemos muito isso na dramaturgia em relação a Romeu e Julieta, que é o clássico dos clássicos e é sempre uma busca por tentar fazer com que seja melhor. E essa é a busca sempre que a literatura e essa comparação quer trazer, E nem sempre, infelizmente, nem sempre se chega a isso, mas o autor tenta trazer e extrair disso. Não trazer essa traição da memória, o fator de relembrar somente, mas trazer algo que seja seu, que seja original, que se imponha ao seu atual momento, Ele faz essa equiparação. E em relação a Romeu e Julieta é muito interessante porque a maioria das novelas trazem muito esse drama de Romeu e Julieta
sem se desprender daquilo, e muitas vezes até sendo tão, batendo tanto na mesma tecla, sendo tão querendo ser tão fiel à obra, que acaba muitas vezes não superando por querer suprir. Mas em relação a muitas obras, eles tentam extrair isso de forma positiva, né? Como a Jéssica disse, sempre tentando buscar nessa fonte um melhor. Então, é realmente aquilo, o aprendiz superando o mestre. E é muito interessante porque muitas obras conseguem chegar nesse melhor. Em relação à pintura, que a Jéssica pode falar muito bem, tem vários pintores que se inspiraram em alguns, né, dos maiores pintores, e acabam sendo pintores tão requisitados quanto, né, tão inspirados quanto, porque trazem, apesar de fragmentos daqueles que são sua inspiração, mas trazem também aquilo que é seu, que é próprio, e que não temos como não comparar ou não falar. É de fulano, né? É aquele pintor que fez, porque ele tem algo que é parecido com o passado, né? Parecido com aquilo que ele buscou, mas é natural dele, é muito dele, e isso é muito interessante. Sim, até porque, principalmente no processo criativo para uma obra, uma pintura, um livro, você precisa ter referência. Você precisa ter uma base concreta onde você possa se apoiar sempre. Os grandes pintores, eles sempre recorrem na sua fase, como que eu posso dizer, na sua fase mais de aluno, digamos assim, ele sempre vai recorrer aos antigos, porque lá já existe uma coisa concreta. E técnicas, formas de pintura, os materiais utilizados, sempre vai se aproveitar o melhor de cada pintor que já existiu no mundo, para que os próximos consigam superá-los. Basicamente, é isso sobre esse texto. Um texto maravilhoso que traz muitas reflexões e nos faz pensar fora da caixa para que possamos realmente observar de uma maneira não crítica em relação a tal obra, está copiando tal obra, mas sim tal obra surgiu a partir de tal obra. E essa obra em questão conseguiu superar a que ele foi originado. Exatamente. Tem uma frase que ele fala, né, que a cópia supera o modelo. Então é isso que as obras, independente da pintura, se é historiografia, se é livro, se é um texto, uma poesia ou a música mesmo, né, independente do que, ele precisa buscar nisso apenas inspiração e ter a sua característica própria para que possamos cada vez mais termos literaturas dignas de serem, né, passadas para gerações, dignas de serem no futuro também inspiração, né? É muito interessante que a literatura, ela precisa ser expandida, e ela precisa ser expandida das suas diferentes características, não como uma cópia. Então, literalmente, a cópia precisa sempre superar o seu modelo. Esperamos que isso sempre aconteça. Sim, é isso, pessoal. Tenham uma boa experiência com esse texto e que ele possa abrir realmente a sua mente e o seu coração. Obrigada. Leia mais, entenda mais, porque vale a pena. Ele traz de uma forma muito completa essa ideia de inspiração e atualidade da literatura, né? A inspiração, aquilo que busca. Então agradecemos a vocês e é isso.